E se eu te disser que carreira não é sobre trabalho? O que acontece aí com você? Esse é um assunto que eu gosto de provocar nas pessoas e faço questão aqui de deixar registrado para a gente aprofundar essas nossas conversas, que é para a gente ficar todo mundo na mesma página aqui dentro, né? Então, aqui dentro dessa comunidade, desse jeito de ver as coisas, para a gente entender. De uma forma diferente, de uma perspectiva outra, que não seja essa reprodução um pouco mais mecânica que a gente vê nas redes sociais, principalmente no LinkedIn. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a minha noção sobre carreira, né? E aí, aqui, para a gente falar sobre vida profissional de uma maneira mais ampla, lá no plano de carreira você vai ter as coisas mais orientadas, tá? Para o seu plano de carreira. Mas aqui, a ideia é a gente, portanto, falar sobre vida profissional de um jeito mais abrangente. Então, eu queria puxar essa conversa meio diferente, meio ao contrário, de que carreira não é sobre trabalho. Ou, se ficar melhor para você, carreira não é só sobre trabalho. Porque eu de verdade tenho o entendimento de que carreira, ela vai dar conta de tudo aquilo que for a sua biografia profissional. E a sua biografia profissional, ela não existe sem a sua história de vida, sem aquilo que você quer produzir no sentido de legado, de simbólico, de afetos, aquilo que você não só quer deixar para o mundo, mas quer viver no dia a dia e a maneira como isso se relaciona com a sua identidade profissional. Então, quando a gente fala a palavra carreira, é muito comum as pessoas acharem que só pessoas do mundo corporativo têm carreira. E aí a noção de carreira, ela é muito atrelada a uma ideia de eu entro numa estrutura e eu faço uma carreira no sentido de aumentar de cargo e, portanto, de salário, de responsabilidade e, obviamente, de status, também dependendo da cadeira que eu tiver, da mesa onde eu sentar, do carro que eu ganhar de benefício. Então, tem uma série de símbolos quando a gente olha para esse assunto. E aí a noção de carreira, ela ficou muito cristalizada nesse caminho que é como se esse caminho já tivesse pavimentado, né? É como se a minha carreira ela fosse determinada por aquilo que está posto no mercado. Aquela profissão que eu escolhi, seja no serviço público, seja no mercado privado, seja no terceiro setor. E aí, ao longo das nossas conversas aqui na comunidade, eu vou falar bastante sobre isso, mas principalmente quando eu penso que a minha carreira, ela é isso aqui que tem ofertado, isso aqui que tem oferecido. Numa perspectiva sempre de, vou botar entre aspas, evolução na medida, portanto, em que eu vou aumentando de cargo, sendo que esse cargo, esse caminho, essa estrutura, ela já está dada. Ora, isso deixa de fora muitas coisas que a gente conversa, discute aqui no Aminders, muitas coisas que eu ensino também, que é montar, por exemplo, a carreira como uma carteira de investimentos, é você inventar a sua carreira. Então, se você perguntar hoje o que eu faço, eu não tenho um nome para o que eu faço. Eu tenho uma descrição um pouco mais social, então eu posso me descrever como empresária, eu posso me descrever como jornalista, que é o meu diploma de graduação, eu posso me descrever como cientista da religião, que são os meus diplomas de, enfim, mestrado, doutorado, etc. Eu posso me descrever como psicanalista, que é uma das formações que eu tenho. Eu posso me descrever como filantropa, porque eu financio duas organizações de terceiro setor, uma delas há muitos anos já, e posso também me declarar como uma empreendedora social. Então, aí você olha para isso e fala assim, mas o que que é isso, né? Se eu for te falar sobre a perspectiva de progresso, ou de avanço, ou de evolução, como a gente estava chamando, eu consigo desenhar para você um caminho. Hoje eu também sou conselheira de empresas, por exemplo, e no fim do dia eu sou professora, tá? Então eu gosto sempre de dizer isso, assim, ó, posso dar um monte de título, posso falar que eu sou um monte de coisa, no fim do dia eu sou professora mesmo. E eu tô falando isso pelo seguinte: se você ficar só com a imagem cristalizada de um senso comum de carreira dentro da sua cabeça, você
Pode ser que você não enxergue evolução na minha, pode ser que você só enxergue lateralidade na minha carreira. Claro, quando eu digo que eu sou conselheira de empresas, você só vira conselheira de empresa. Se você tem ali uma história, uma experiência, uma formação específica, etc. Isso pode te dar alguma noção de progresso, por exemplo, mas se não. Você pode ficar só tentando pegar um modelo e aplicar no que você vê em mim. E eu tô me colocando como exemplo porque eu me implico e aí é para você colocar esse exemplo aí em todos os lugares. E por que que eu também estou provocando isso? Porque quando a gente vai falar de carreira, a gente não pode falar só sobre vida profissional. A gente precisa falar sobre o ecossistema de empregabilidade, sim, para expandir o conceito de carreira, como eu estou provocando aqui agora. E ecossistema de empregabilidade vai estar lá na trilha de plano de carreira, por exemplo. A gente precisa falar de ecossistema afetivo, muito importante. A gente vai precisar falar sobre ecossistema emocional no fim do dia. E a gente vai precisar entender que, portanto, a compreensão de uma biografia profissional ela precisa abranger outras áreas da vida para dar conta disso que a gente produz, né? Para dar conta do nosso jeito de trabalhar, nosso modelo de trabalho que está mudando tanto também. Então, essa ideia de que eu vou entrar numa empresa ou eu vou entrar numa profissão e eu vou progredir com o que já está posto, com o que já está dado num mundo onde as profissões de 2030 e 2050 elas não existem em 2025, muitas delas, e que muitas também vão sumir, acho que é uma ideia muito restritiva. É uma ideia que vai te convencer de que você está no aquário, mas você não está no aquário, você está no mar. Acho que esse é o mais bonito das coisas. E eu também gosto sempre de dar o exemplo da pessoa que passeia com cachorro. É uma profissão que já existe há mais de uma década, principalmente em centros urbanos como São Paulo, mas que só entrou no Código Brasileiro de Ocupações em 2024. Então, veja, toda profissão para existir, alguém precisa performar ela antes dela existir formalmente. Muitas profissões, inclusive, não existem formalmente por muitos anos, como foi, né, o exemplo que eu acabei de dar, e outras profissões de tecnologia também, ou elas vão sendo enquadradas naquilo que já tem. Então, o Código Brasileiro de Ocupações, ele leva um tempo, né? Toda teoria, toda institucionalidade, ela vai levar um tempo para acompanhar aquilo que na prática a gente já vive. Então, eu continuo com a convicção e afirmando que carreira não é sobre trabalho, não é sobre esse lugar de você olhar para o que já está dado e pensar no progresso. Carreira é para quem empreende também, muitas vezes pessoas que são empresárias, né, ou que são empreendedoras mais profissional liberal, acha que não tem uma carreira, mas na verdade tem. A gente só precisa modular a noção de progresso. Então, isso vai fazer muita diferença na hora de você renovar o seu entusiasmo, por exemplo, ali na sua carreira, principalmente conforme a idade vai avançando. Então, não sei se você já tinha pensado desse jeito, me conta aí no fórum e me conta se você entende carreira de um outro jeito diferente que porventura eu não esteja elaborando já aqui na minha cabeça, porque eu também adoro aprender mais, aprendo muito com vocês. Então, a gente se vê na próxima conversa sobre vida profissional. Do que você quer que eu fale? Conta aí pra mim. Um beijo, tchau.